Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelo de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da série sobre o Evangelho de Marcos. Eu busco, a partir dessa série de vídeos curtos, trazer de forma simples o significado, ainda que, mais uma vez, objetivamente, do Evangelho de Marcos, desse livro que é tão importante para nós compreendermos a mensagem das Escrituras. Então nós iniciamos Marcos entendendo o seu contexto, diferentemente de Mateus e Lucas, que são os outros evangelhos sinóticos que possuem um sentido semelhante. Marcos é escrito para os romanos, por isso que Marcos traz uma linguagem mais objetiva, tem apenas 16 capítulos do seu livro, e ele também busca explicar coisas que para o público judeu, como Mateus, não era necessário que sejam explicadas. Então, Marcos inicia o seu livro falando sobre o princípio do Evangelho. Evangelion, no grego, significa boa nova, a boa notícia. Marcos aqui, nas primeiras palavras, já traz a tônica do seu livro, que é o princípio, o início, a base da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. E como acontece esse princípio? Antes de vir o rei, é necessário que venha um mensageiro que venha preparar o seu caminho. E isso Marcos traz já a alusão àquilo que os próprios romanos eram acostumados, que quando o rei via tomar uma terra, antes ele enviava batedores, enviava mensageiros, enviava embaixadores, para que o outro território, o território estrangeiro, conhecesse a missão que o rei tinha. E é isso que João Batista faz, de acordo com Marcos. Ele é aquele que Isaías profetiza em Isaías 43, da voz do que clama no deserto. João Batista, quem era esse? Era aquele que clamava no deserto para as pessoas se arrependessem. E o que é arrependimento, gente? Metanoia no grego é a mudança de mente, é voltar atrás. João Batista pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Isso é, voltar atrás desses pecados e buscar a purificação, buscar a santificação, buscar entender que é o modo de vida que você está tendo agora não é correto, que você precisa voltar atrás para viver a novidade de vida que Deus tem através de Jesus Cristo. Isso é incrível, não é mesmo? João Batista também pregava na região da Judéia, em Jerusalém, e as pessoas vinham até ele. E ele tinha um modo diferente de viver, um modo peculiar, no qual ele vestia roupas de pelo de camelo e também tinha o hábito de se alimentar de gafanhotos e mel silvestre, além de viver no deserto. Aqui já mostra que João tinha esse modo de viver diferente do mundo em que ele estava acostumado, para mostrar a importância de nós sermos diferentes, de nós buscarmos e de fato viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós, às vezes afastados de muitas coisas que o mundo tem a nos oferecer, para que sem essas coisas nós não venhamos a nos afastar da coisa principal, que é estar próximo de Deus. E João conclui essa parte, o testemunho de João, na verdade, no qual ele diz que ele não era digno de nem sequer se curvar e desamarrar as correias de suas sandálias. Para alguém que não entende muito bem o contexto daquela época, não faz muito sentido aqui, né? Por que alguém vai desamarrar as sandálias? E isso é importante nós entendermos o contexto. Naquela época, as pessoas que precisavam desamarrar as sandálias, lembre-se que não existiam asfaltos, não existiam calçados fechados, então as pessoas muitas vezes andavam em terrenos sujos, onde os seus pés, ao serem expostos à sujeira, precisavam ser desamarrados e serem limpos. Então era dado pelos judeus a ordenança de que os escravos gentios se abaixassem, se curvassem e desamarrassem as sandálias para limpar os pés. Aqui João coloca sua posição de humildade. Ele entendia o seu papel, ele apenas apontava a voz, ele era como a voz que apontava para aquilo que viria depois dele, que era o próprio Jesus. João era um homem humilde e nós entendemos a importância da humildade do Evangelho de Marcos. Mas continuemos. Versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como um pombo sobre ele.
Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Aqui nós estamos, mais uma vez, no princípio do Evangelho de Jesus. Jesus está na sua preparação, está no seu batismo, está no ato público da fé e também na sua primeira aparição pública, de fato, onde nele, nesse momento, os céus se abrem e o Espírito desce como um pombo sobre ele e Deus, o Pai, fala que Jesus é o Filho amado, em quem ele tem prazer. Talvez você possa perceber que existe algo diferente do Evangelho de Marcos. Talvez de forma diferente em relação a João, que nós já lemos em outra série de vídeos. Marcos já inicia com Jesus grande, já inicia com Jesus no batismo, ao passo que João, por exemplo, fala sobre o princípio do verbo, o verbo era Deus, estava com Deus. Mateus fala sobre a genealogia, fala sobre o nascimento de Jesus, do mesmo modo que Lucas fala. Mas Marcos, como escreve para os romanos, mais uma vez para um público gentil, que buscava as coisas mais rápidas, talvez muito parecido com a nossa geração, não é mesmo? Marcos já inicia com Jesus grande, já inicia com Jesus no seu batismo, já inicia com Jesus na tentação, na preparação no deserto, já inicia também com ele, no versículo 14, no seu ministério, iniciando o seu serviço, a sua parte importante, o seu papel, o seu propósito, o seu destino no mundo. Falando aqui que o tempo era cumprido e o reino de Deus estava próximo, junto com ele, junto com aquilo que Jesus veio anunciar. Isso está a importância do arrependimento e na crença no Evangelho. Versículo 16 está escrito: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Aqui, nessa passagem, nós entendemos a importância de termos pessoas ao nosso lado. Jesus, sendo Deus, também era um homem. Isso é algo difícil de ser entendido, mas é necessário, nós compreendemos. Jesus é totalmente um homem e totalmente Deus. E essa parte humana, ao entrar no mundo, precisou de pessoas, precisou de homens que estivessem ao seu lado para que a sua missão fosse cumprida. E aqui ele já inicia chamando as primeiras pessoas, os primeiros seres que foram chamados discípulos, aqueles que iam ao seu lado e aprendiam com Jesus. Aqui nós aprendemos então a necessidade de nós nos relacionarmos com pessoas certas, pessoas estratégicas que venham a agregar com o nosso propósito, com o nosso destino. Jesus chama Simão e André, pescadores, na Galileia, depois também chama Tiago, filho de Zebedeu e João, pessoas que viriam a ajudá-lo a cumprir o seu ministério, cumprir o seu propósito. Quais são as pessoas que você está se relacionando? Eu pergunto. Quais são os relacionamentos que você está se desenvolvendo? Será que como Jesus nós estamos nos aliançando com pessoas estratégicas ou com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós buscamos no mundo? É algo a ser pensado. Versículo 21 ao 28 vai falar sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum. A despeito daquilo que a psicologia atual, as ciências dizem de que a possessão demoníaca seria apenas um distúrbio mental, de que seria apenas um trauma. Na verdade, o texto bíblico vai falar sobre o mundo espiritual, vai falar sobre a opressão demoníaca, de fato. Então, eu não vou conseguir ler todo o texto aqui por causa do tempo, mas vou dizer que eles entram em Cafarnaum, era uma região onde Jesus estava morando, e lá tinha uma sinagoga, um lugar onde os judeus, após o exílio babilônico, passam a se reunir para ler a Torá, para ler as Escrituras. E nisso se mostra também um homem possuído de um espírito maligno. E é muito presente no texto de Marcos as expulsões desses espíritos malignos. Jesus, como o príncipe de Deus, como aquele que é o bem em pessoa, busca a libertar também os oprimidos do diabo. Por isso que aqui ele vai expulsar esse espírito imundo e já vai mostrar a autoridade que ele tinha sobre esse reino maligno do mal, esse reino maligno demoníaco. Depois, no versículo 29 ao 31, vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Pedro, então, nós entendemos que é casado, Pedro, nós entendemos que é um dos discípulos mais velhos de Jesus e tinha sua sogra enferma, sua sogra de cama com febre. E Jesus cura, mais uma vez mostrando sua autoridade sobre as enfermidades, sobre a vida das pessoas. E assim que ela é curada, tem uma passagem que sempre me chama a atenção, vai dizer no versículo 31 que ela, a sogra de Pedro,
passa a servi-los. Uma vez que nós somos curados por Jesus, uma vez que nós somos restabelecidos, restaurados a nosso propósito atual, nós precisamos servir aos outros. Precisamos cumprir aquilo pelo qual nós somos chamados. Isso é muito importante, não é mesmo? Versículo 32 ao 34 vai falar sobre as muitas curas que o Senhor faz ao longo daquela região. Toda a cidade está escrita, toda a cidade vai se reunir à porta dele e ele vai curar, vai expulsar demônios, vai trazer doentes, vai tirar a enfermidade de todos os tipos. Versículo 35 em diante vai falar sobre a pregação nas sinagogas, nos lugares em que os judeus se reuniam. E as pessoas iam até ele, se juntavam a ele, entendendo que ele tinha uma nova doutrina, que tinha um novo estudo, e tinha um novo ensinamento, e acima de tudo, tinha um novo modo de viver, de acordo com aquilo que Deus, o Pai, havia dado a ele. No versículo 40 ao 45 vai falar sobre a cura de um leproso. Aqui vai mostrar a bondade, vai mostrar a misericórdia que Jesus tinha. Se o leproso na época tinha o estigma de que ele era um homem pecador, que era um homem que estava passando pelo juízo de Deus, então Jesus vai falar que não, é preciso nos ajuntarmos, precisamos ir até as pessoas que estão afastadas de Deus para que elas possam ser restabelecidas, possam ser restauradas. Essa é a metáfora, a comparação com a lepra. É um mal, uma doença que simboliza também o pecado. Jesus traz cura ao leproso. Jesus tem piedade com aquele que estava afastado do mundo, da sociedade em que ele estava inserido. Então, no versículo 45, conclui o capítulo 1, e nós também estamos concluindo esse vídeo, conclui dizendo que o leproso é curado e, diferentemente daquilo que Jesus havia ordenado que não falasse com ninguém, ele passa a divulgar a notícia, passa a propagar, a publicar, a testemunhar a cura que ele havia recebido. E todas as partes das pessoas passam a crer em Jesus a partir do testemunho desse leproso. Então nós concluímos o primeiro vídeo do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, falando sobre essas maravilhosas coisas a respeito do Evangelho de Jesus. Nós aprendemos sobre o testemunho de João Batista, sobre a missão de João como a voz que clama no deserto. Nós falamos sobre o batismo, sobre a tentação, ele que de forma mais rápida, porque Marcos escreve também de forma rápida. Falamos sobre o início do seu ministério, sobre as pessoas que Jesus chama, trazendo a importância dos relacionamentos corretos. Falamos sobre as curas, as expulsões, o ensino, a pregação, todas essas coisas que venham a agregar ao nosso conhecimento e entendimento das Escrituras. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que ele também seja enviado para mais pessoas.